você deixa o seu fechado lá, para não dar erro aqui, que eu, por exemplo, caí da sala, da Wi-Fi aqui é meio cruzão, uma solução. Isso, seu. Fechado como assim, o áudio? Tem que botar um. Aqui não posso fechar o áudio, você tem que ouvir o que o pessoal fala. O pessoal da sala ouve a gente? Confirma aí. Sim. Sim. Ah, beleza. Tá gravando, né, Ju? Tá gravando. Aí, Gilson, deixa o documento lá. Tá Pra você já. compartilhar lá. Não, você deu compartilhar, você fala. Então, boa tarde a todos os meus conselheiros que estão aí presentes na sessão remota. A gente tem presencialmente aqui os conselheiros também participando, fazendo aqui a representação. O professor Leandro tem aula, né? Então, o conselheiro Márcio está presente aqui fazendo a representação. O professor Rafael, o professor João Felipe vão participar conosco. A gente tem uma pauta hoje, eu vou pedir Gilmar para colocar aí no chat ao lado, para a gente poder aprovar a ordem do dia, mas uma pauta relativamente sucinta de encaminhamento de aprovação de 2 documentos que passaram, né? Fase de elaboração do da comunidade. O calendário acadêmico para o ano de 2024 e o plano diretor de infraestrutura, que a gente passou aqui numa última reunião e a pedido do conselho ele passou por mais uma etapa de consulta que eu explico no momento oportuno da pauta. Gil, você faz essa gentileza de só colocar aí para a gente poder fazer o registro? Perfeito. Então, a gente tem as atas para aprovar, parte de informes e os 2 pontos de pauta que eu apresentei. O Leandro acabou de entrar, o Leandro não está em Itaperuna, não sei se ele está na estrada, então eventualmente ele pode oscilar aqui a presença na sala. O Leandro está presente em virtude do plano diretor de infraestrutura. Aí eu queria ouvir dos conselheiros aí, aqui presentes, e o registro de ficar na sessão remota da aprovação da ordem do dia, se todo mundo está de acordo ou tem alguma consideração a fazer em relação à pauta. Presencialmente a gente não tem manifestação contrária, no remoto também, até o momento, nenhuma manifestação contrária, então vou entender que a gente está com a ordem do dia aprovada. A gente tem 2 atas de reunião para aprovar. As atas elas foram encaminhadas com antecedência. Só vou explicar que não tem sim, nenhum atraso nas atas. São 2 atas, porque em meio a essas reuniões que estão ocorrendo, houve uma convocação emergencial para a aprovação da comissão eleitoral local. Então, não é um atraso da Secretaria do Conselho, só para dar essa satisfação. Então, na ata da última reunião, consta, vocês receberam lá apenas a deliberação do Conselho acerca da aprovação da comissão eleitoral local, e a gente tem a ata da reunião anterior, feita no dia 14/9, e que ela sim tem uma composição, né, mais específica do Conselho. Eu queria saber se há alguma objeção com relação ao conteúdo que consta nas atas do Conselho. Não havendo manifestações contrárias também, as atas então estão aprovadas, como ele fica autorizada a publicação dela no CDD. Okay? Vamos então dar encaminhamento para a nossa reunião. A gente tem aí uma ponto de informes. O único informe que eu vou fazer uso desse tempo para dar um único informe, como a gente teve nossa última reunião convocada de forma emergencial para a composição da comissão eleitoral, acho que cabe, né, como formalização, já é ciência dos presentes, mas a gente tem também a representação externa aqui presente, então é importante destacar que no último dia 1º houve a deflagração do processo eleitoral, do processo de consulta, né, para eleição de reitor e diretores gerais dos campi do IFE Fluminense. Então, no dia 1º de novembro, o último, houve a deflagração do processo eleitoral. Na nossa última reunião, houve aqui a composição da comissão eleitoral local, que trabalha na gestão desse processo dentro do campus, acompanhando, dando suporte às candidaturas e aos momentos de discussão do Instituto dentro do pleito. A gente tem aqui no campus, a título de informe também, para relembrar,
a professora Mariana Guarani enquanto presidente da comissão local. Então, cada um de vocês também, enquanto conselheiros, obviamente, tem total liberdade para consultar a Mariana, para levar para ela qualquer questão que vocês entendam, também como questão importante da comissão estar acompanhando mais de perto. E o contato da Mariana pode ser aqui, acessado via gabinete, caso algum de vocês tenha alguma questão a ser pontuada com relação às eleições. Então, no dia 1º houve abertura, no dia 6 de dezembro, a gente tem a consolidação desse processo como o momento de votação das eleições. Então, 6 de dezembro, tem aí a data da eleição. Ao longo desse período, os candidatos têm agora a liberdade para fazer suas respectivas campanhas eleitorais. Então, estamos em período de campanha, né, para reitor e diretores gerais dos campos. Okay? Enfim, esse é o informe que eu queria dar. Passo agora a palavra para o professor João Felipe para encaminhamento da pauta de aprovação do calendário letivo do ano de 2024. Oi, gente, boa tarde. Todo mundo me ouve bem? Os que estão aí com a gente remotamente? Dá para ouvir bem, gente? O João está mais ao fundo da sala? Beleza. Bom, só para fazer aqui, né, uma contextualização, né, de como é que foi o processo de aprovação do calendário, a gente elaborou, né, 2 propostas de calendário acadêmico. Essas 2 propostas foram apreciadas em uma reunião geral. Nessa reunião geral, né, após elas serem apresentadas, foram esclarecidas eventuais dúvidas, né, sobre uma proposta e outra, e a gente teve 2 perguntas, né, que foram realizadas nesse processo. A primeira pergunta era, né, diante das discussões que foram estabelecidas, se a gente tinha condições de fazer a votação naquele momento para definir, né, o nosso calendário acadêmico. E dessa primeira pergunta, a gente teve como resultado, né, 4 abstenções, a gente teve 8 votos contrários e a gente teve 29 votos favoráveis. Né? Então, a gente procedeu à votação entre as 2 propostas. Dessas 2 propostas, foi eleita a proposta que foi enviada para vocês por e-mail, né? E nessa segunda proposta, após, né, a votação, a gente teve um resultado, né, de 23 votos favoráveis, 16 votos contrários e 4 abstenções. Né? Então, a gente teve ali, né, após a reunião, logo no dia seguinte, no momento em que se reuniram todos os coordenadores de curso, a coordenação de registro acadêmico, representantes estudantis, né, que foi a Laura e o Leonardo do Grêmio Estudantil, e representantes técnico-administrativos, que foi a Gilmara, e representante docente, que foi Débora e André. E aí, após, né, essa reunião, a gente trabalhou em cima ali da versão do calendário, acolhemos as devidas sugestões, houveram 2 sugestões, né, houve 2 sugestões. Essas sugestões foram acolhidas ou parcialmente acolhidas e foram apresentadas novamente na reunião semana passada. Né? E na reunião semana passada, a gente submeteu novamente ao crivo dos presentes, fizemos algumas pequenas alterações e após essas pequenas alterações, a gente teve ali como resultado 44 votos, né, favoráveis, não tivemos votos contrários, né, ao calendário proposto e 2 abstenções. Né? Então, esse foi o resultado final do calendário acadêmico. No mais, né, o que esse calendário acadêmico tem de particular? Vou pedir, Gil, só para você abrir a página do calendário, compartilhar aí com o pessoal, para que todos possam visualizar na tela. Pode só aumentar um pouquinho, Gil, o zoom? Bom, para quem está por aí, está conseguindo ler, porque para nós aqui ainda não dá, mas a gente está na TV, a gente não sabe. Para quem está acompanhando pelo computador, já dá para fazer a leitura do calendário? Beleza, então quem está acompanhando lá, dá o seguinte.
Bom, o que a gente tem aí? Né? A gente tem um calendário que se inicia oficialmente no dia 20 de março, né? Esse primeiro semestre, ele vai até o dia 3 de agosto, né? E aí ele tem logo na sequência 2 semanas de férias, que vão do dia 5 de agosto até o dia 18 de agosto, né? O segundo semestre inicia em 19 de agosto e termina, né, lá em fevereiro, né, do ano seguinte, né, finalizando ali em 15 de agosto com o conselho de classe. Em relação aos sábados letivos, a gente percebe que há um número maior de sábados letivos no primeiro semestre do que no segundo. Isso vai da obrigatoriedade, né, de 100 dias letivos por semestre, totalizando ali 200 dias letivos para cumprir aquilo que determina a legislação educacional. E, dentre esses sábados letivos, tem inclusive algumas sugestões, né, de temas a serem trabalhados, enfim, que foram colhidas nessa comissão de elaboração do calendário. A comissão de elaboração também está um pouco mais abaixo, se você descer aí, Gil, por favor, todo mundo vai poder visualizar, né? E a gente tem aí, né, as datas relativas aí, tanto aos sábados letivos apontadas, como a gente tem as datas também, né, de prazos, de entrega de notas, de entrega de planos de ensino, datas de trancamentos, de reaberturas de matrícula. Os princípios que a gente tem, né, são de 2 sábados letivos no máximo por mês. Isso segue, né, uma portaria, né, sobre a elaboração de calendários. Então, no primeiro semestre, ainda que tenhamos muitos sábados, né, a gente respeita esse limite de 2 sábados por mês e a gente observa aí que há 2 sábados letivos seguidos por 2 ocasiões. A primeira dessas ocasiões, né, seria em abril para maio, que é o sábado letivo do dia 27 de abril e o sábado letivo do dia 4 de maio, e a segunda seria esse de julho, né? A de julho se justifica em função das condições de transporte dos estudantes. E a de abril e maio se justifica até por um pedido dos próprios estudantes, né, de realizar em 2 sábados seguidos um campeonato interclasse, né, entre os alunos. Então, por isso que a gente deixou ali seguido, né, 2 sábados com a sugestão dos interclasses, porque foi um pedido ali dos estudantes quando a gente estava definindo, né, a quantidade de sábados letivos e quais seriam os sábados que seriam considerados letivos. A gente tinha a opção, né, de colocar também no dia 18, né, e aí a outra razão que justificou, né, para além do pedido dos estudantes, foi a divisão dos feriados. Porque se a gente coloca, por exemplo, no dia 11, a gente colocaria logo após um feriado, na sexta-feira, e a gente sabe que a presença dos sábados letivos já é baixa, né, após um feriado, então seria inviável fazê-lo. Né, e com isso, só sobraria a possibilidade de ser no dia 18 e 25 ou 27 e 4, né, 27 de abril e 4 ou 18 e 25, porque dia 31 também é feriado e recesso, né, dia 30 e 31, então nesse mês aqui de maio, né, a gente também foi impossibilitado de colocar sábados espaçados e tivemos que fazer os seguidos, porque ou era dia 27 de abril e dia 4 de maio, ou era dia 18 e dia 25. O Hélio levantou a mão, só para, de repente, a gente distanciar dele de algum ponto, né, que ele, de repente, tenha sido chamado a atenção. O Hélio, até o momento, né, sobre o que o professor João apresentou, tem alguma consideração que você gostaria de comentar? Não, eu só queria falar sobre o sábado letivo, mas eu posso esperar ele terminar, o professor terminar a fala dele. Tá bom, então. Eu basicamente já finalizei, né? Só vou destacar aqui que a gente colocou aqui, mais uma vez, né, apenas as recuperações semestrais, né, e além das recuperações semestrais, as datas de conselhos de classe, inserimos previamente também o período de reunião de pais, né, e não inserimos aqui, né, obviamente, o calendário de avaliações. O calendário de avaliações, a gente tem feito um teste, né, junto aos coordenadores. Os coordenadores têm disponibilizado o calendário de avaliações para os professores preencherem em
formato online. Esse mesmo calendário ele está disponível também aos pais responsáveis, no grupo de pais responsáveis pelos estudantes de cada curso. E, basicamente, é isso. Né? Alguns outros pontos aí estão destacados, mas são datas relativas a procedimentos acadêmicos ali próprios do registro acadêmico. E de evento, a gente destacou apenas alguns eventos, que são aqueles eventos que já têm data certa para ocorrer. Mas, posteriormente, né, a gente vai fazer um calendário à parte, né, que é um calendário específico para eventos, justamente para evitar, né, como, por exemplo, no passado, aconteceu no ano passado, a gente prever datas e ficar o tempo todo alterando essas datas de eventos que estavam previstos. A gente vai deixar esse calendário ser realizado à parte. O que a gente colocou? A gente colocou apenas semana acadêmica, e além da semana acadêmica, a gente colocou salto, equipe, né? Então o salto está lá em agosto, de 27 a 29, o equipe está de 20 a 22, a semana acadêmica está de 23 a 27, a semana de acolhimento, obviamente, 23 a 27 de setembro, perdão, esqueci de falar. Equipe está em junho, né, de 20 a 22, e semana de acolhimento em março, de 20 a 23, e o Coninf está de 3 a 5 de dezembro. Wellington, por gentileza. Sim, professor, boa tarde aos presentes. O que eu queria falar é sobre o conteúdo do sábado letivo. Eu vejo que muitos alunos ficam desmotivados de ir no sábado letivo porque não é algum tipo de trabalho ou tipo de ação que seja para eles do currículo normal das aulas. O que eu falo é assim, porque muitos se veem, na verdade, o sábado letivo como um sábado que não é obrigatório, por conta de atividades que são mais atividades secundárias em relação às aulas normais, né? As aulas que são dadas normalmente no currículo. E aí, o que eu queria levantar é exatamente se haveria condições de vocês repensarem os sábados letivos, os conteúdos que são dados, porque para que os alunos entendam que seja um sábado letivo obrigatório e que faz parte do conteúdo escolar, do conteúdo obrigatório das disciplinas, né? Então, na minha época, quando eu estudava, quando existia algum sábado letivo, eram as matérias normais, posição de matéria, né? Da carga horária normal. Mas o IFES tem um sistema pedagógico um pouco mais ampliado, então são outras atividades em conjunto. Então, o que eu peço, não sei se caberia aqui fazer esse apontamento e essa solicitação, mas é que, aproveitando já esse momento, eu queria colocar, registrar que é possível depois vocês destrincharem os conteúdos dos sábados letivos, intercalando com as aulas obrigatórias de disciplinas e atividades também que são importantes na pedagogia do IFE. Obrigado. Ficou falhando um pouquinho o áudio, mas acho que deu para todo mundo, né, fechar aqui o contexto da compreensão do seu apontamento. Eu vou pedir, João, até exceder esse livro para isso conversado, e eu vou só fazer aqui algumas pontuações. Assim, o sábado letivo, independente da atividade que estiver sendo proposta, ele é obrigatório. Então, assim, ele não desobriga o aluno da presença, ainda que não seja uma atividade, às vezes, semelhante àquela que o aluno vivencia na experiência de segunda a sexta-feira
no campus. Então, é sim obrigatório. De repente, o aluno, ele não vai estar, ele pode talvez não se identificar tanto com aquela atividade proposta para aquele sábado letivo, mas isso não o desobriga de estar presente, e ele leva falta, inclusive, se ele não estiver presente naquela atividade, naquele dia, a depender muito se o modelo for muito diferente, como, por exemplo, a gente tem aí a proposta do IF na feira, que aí é uma ação fora da escola, e nesse dia, obviamente, é mais difícil a gente ali registrar a presença do estudante. Agora, para as atividades que são elaboradas especialmente no campus, ou mesmo aquelas extra-campus, mas que não seja num ambiente tão aberto, a gente tem a obrigatoriedade, a gente faz o controle de frequência. Esse modelo, Hélio, também é um modelo que ele foi experimentado pela primeira vez no ano passado, justamente por conta do modelo tradicional, que era o único modelo que a gente tinha o costume de fazer. Tradicionalmente, a gente sempre fazia as aulas regulares em reposição àquele dia que tinha um feriado. Aí a gente tinha dois problemas. O problema do sábado letivo no final de semana, com atividade curricular obrigatória e as dificuldades de transporte que a gente vivencia no campus, e o aluno perde matéria mesmo de sala de aula. Tudo bem que ele vai levar, às vezes, uma falta no final de semana, mesmo que não seja uma atividade relacionada à sala, mas ele não está perdendo, de repente, um conteúdo diretamente ligado àquele conjunto de disciplinas que ele tem que fazer naquele dia. Então, isso traz um prejuízo menor para o estudante. Outro ponto é que a gente tem, às vezes, costumeiramente no calendário, como foi, por exemplo, como tem sido agora em 2023, muitos feriados nas quintas e sextas-feiras. Consequentemente, a gente teria muito mais sábados letivos referentes a esses dias de feriado. E dentro de uma comunidade docente, a experiência que a gente estaria vivenciando é a experiência de um conjunto de colegas tendo que trabalhar rotineiramente aos finais de semana, enquanto outros que, por consequência do calendário, não teriam que exercer essa atividade laboral aos finais de semana. Então, de forma ali solícita, a comunidade docente e técnica administrativa também se divide dentro desses sábados letivos, de forma com que cada docente ele atue, em média, 2 finais de semana dentro do campus, assim, distribuindo essa carga de feriados. Então, também foi um outro olhar trago. Agora, com relação ao seu questionamento, ele é muito proveitoso, sim, do ponto de vista de a gente mesclar, por exemplo, as atividades. Então, a gente tem, por exemplo, aí como proposta, João, depois você desce um pouquinho mais. Gilmara, desce fazendo favor. Por exemplo, a gente está vivendo agora os finais de semana do Enem. Então, os estudantes, já está ali previsto, por exemplo, está vendo, 2 finais de semana, está como proposta. Obviamente, essas proposições de sábado, elas são abertas para justamente a gente buscar temáticas que estejam, obviamente, mais ligadas e que despertem o interesse da presença dos alunos aqui no campus no final de semana, mas que também, às vezes, não tragam prejuízo em virtude da ausência deles pelas dificuldades que o aluno tem de estar presente aqui no sábado. Mas, por exemplo, tem aí 2 finais de semana previstos para preparação prévia para o Enem, com aulões aqui no campus. A gente tem aí o sábado letivo de preparação da semana acadêmica, que eu acho que foi uma experiência desse ano de muito sucesso. Então, aí está previsto aí no ano que vem repetir essa prática. Os aulões, agora, o último sábado letivo, você teve nesse último, Márcio, não? Nesse último prévio, não sei se era a de história, então foi o quê? Não é? Teve outros, porque da mesma forma, o grupo que está presente lá, estava lotado o auditório, então atraiu muitos estudantes. Já tem outras experiências, Wellington, que às vezes não deram tão certo, entendeu? E que a gente até esse ano já comentou nas reuniões de a gente repensar algumas práticas em alguns sábados. Então, essa proposição, ela está aberta e a gente, enquanto conselho, pode sim fazer esse trabalho, esse papel de levar para junto com a comunidade das equipes, saber esse olhar seu, enquanto representante de pais, para que essas proposições possam ser proposições, de repente, que se alinhem um pouco mais à prática curricular do aluno, tornando o sábado mais interessante para eles.
Mas dentro dessa proposta aí, eu estou destacando, né, tem o Enem, Semana Acadêmica, tem o Equifa, que é um evento da Química, e aí todos os estudantes, obviamente, do campus, né, são convidados a estar presentes, então normalmente tem feira de ciências envolvidas também. Então, enfim, essas são assim, a minha consideração geral, sabe, sobre esse ponto. Não sei se eu te contemplo dessa forma, vou deixar aberto a palavra também para os demais conselheiros. E para você também, se quiser retomar o tema. Só fazendo uma acréscimo, se ninguém quiser. Não é em relação a essa questão que levantou, Em relação a essa aí, ao calendário, não, a esse ponto do sábado coletivo. Em relação a esse ponto, é só reforçar, né? A gente ainda vai precisar também, porque aqui no calendário, né, a gente define as datas, a organização das datas no calendário acadêmico. Mas para determinar, por exemplo, essas sugestões, né, a gente precisa de um pouco mais, né, de conversa para a gente fechar, né, um alinhamento ali em relação a como a gente vai proceder em relação a esses sábados. Como o Felipe destacou, né, algumas coisas a gente já viu que não tem dado certo. Por exemplo, Cine Debates, né, a gente viu que é uma experiência que não tem funcionado e que tem gerado ali, né, uma baixa frequência entre os estudantes. Mas o que é importante a gente ressaltar também, né, para além da questão da presença obrigatória, é que os temas que são discutidos nos sábados, né, também são temas obrigatórios. E eles têm que ser desenvolvidos de maneira transversal, né? Então, muitas vezes, eles ocorrem, às vezes, a partir de projetos isolados, né, como a gente observa, em alguns eventos específicos, mas eles são também atividades curriculares. E como atividade curricular, que perpassa transversalmente as disciplinas todas, o sábado, né, se apresenta como uma possibilidade para explorar essas temáticas que são temáticas obrigatórias para o ensino médio. Então, por exemplo, discutir sobre educação ambiental, né, é uma temática obrigatória. Discutir sobre, né, educação e direitos humanos é uma temática obrigatória. Né, discutir sobre, né, tabagismo, política antidrogas, violência contra a mulher, né, combate à LGBTQIA+, mais-fobia, violência contra a criança e adolescente, tudo isso são temáticas obrigatórias que muitas vezes são contempladas no sábado, dependendo de como o sábado é planejado, das ações que são desenvolvidas naquele sábado. A gente aproveita o sábado também para fazer esse trabalho de maneira transdisciplinar. As minhas lembranças dos sábados letivos que eram construídos dentro do modelo tradicional, aula, ficavam muito esvaziados. Então, a partir dessa mudança, a gente percebeu que houve uma frequência maior. Mas essa frequência talvez não esteja ideal. Também tem que levar em consideração que sábado é um dia que muitos alunos têm dificuldade de transporte, muitos alunos tiram para fazer outras coisas que não conseguem fazer isso da sexta, até estar mais próximo, às vezes, da família. Então, mas todo esse sistema, a frequência exatamente junto com a família. Eu sabemos que tem a questão da feira. Então, tem estudantes que dependem de outras cidades, estão mobilizados com a família para uma atividade comercial. E com relação, vou deixar Márcio, né, tinha talvez sinalizado sobre o interesse de trazer um debate, né, sobre o calendário. Eu vou deixar registrado em observação, primeiro, parabenizar o trabalho de Emerson, porque a construção do caso do calendário é algo muito trabalhoso, efetivamente muito trabalhoso. Né? Não costuma gerar debates acalorados, é fato, né? Eu só fiquei com a impressão que lá no dia 18, quando a gente fez essa primeira discussão na reunião geral, em relação ao calendário, que talvez a gente tenha se apressado demais em definir entre o calendário 1 e o calendário 2 daquele dia, diante das várias questões, diversos questionamentos que foram levantados. Né? Então, eu, por exemplo, não estava tão à vontade para definir o calendário 1 e o calendário 2 naquele dia. Tá? Eu cheguei achando que estava, né, com a definição já construída, tinha até sinalizado isso em e-mail, né, o Felipe, caso eu não pudesse comparecer, eu tinha aula naquele horário, mas a minha aula foi antecipada, eu pude estar presente, depois de escutar os colegas falarem,
e levantarem as questões do calendário 1, trazia um problema, o calendário 2 trazia um problema, e todas essas demandas, para mim, absolutamente legítimas, tá? Eu fiquei, né, na dúvida, né? E aí o calendário 1, uma questão, o calendário 1 trazer um calendário mais favorável para o registro acadêmico, fazer aí fechamento de semestre, e o calendário 2 pensava no ano civil, o calendário 2 a questão das férias, dos docentes ser junto com as férias de julho, normalmente são férias escolares, e aí os professores poderiam programar suas férias junto com seus familiares, e ainda a questão do transporte dos alunos no noturno, né? É um prejuízo que o calendário também trazia, tendo visto que as férias ficam para agosto, então os alunos do noturno acabam ficando um período maior com prejuízo de transporte, né? Enfim, sem querer entrar no mérito dessa questão, como essas dúvidas estavam muito presentes, e eu fui dos que levantei, fiz uma proposta de encaminhamento para que a gente aguardasse um pouco mais e votasse esse calendário na semana seguinte, para que tivesse tempo de amadurecer mais, inclusive o João Vitor apontou a possibilidade, né, de construir uma comissão e a comissão tentar melhorar os dois calendários, né? Enfim, mas o coletivo decidiu, né, por votar naquele dia, né, e assim foi o encaminhamento final. Essa eu só queria deixar registrado que isso a gente pensar em estratégias, né, na construção do calendário para 2025, que gere menos ruído, né, talvez menos traumas, né, pós-reunião. Acho que, assim, não sei se perguntar hoje o que seria isso, não sei dizer, né? Mas como é um processo que envolve toda a comunidade, tem a ver com a possibilidade de planejamento de férias dos docentes dos seus familiares, enfim, mexe com uma série de variáveis, acho que a gente, da próxima vez, tentar construir isso de uma forma mais suave, ou com mais tempo de amadurecimento, para evitar esses ruídos, esses descontentamentos sempre vamos ter, não vai dar para agradar todo mundo, isso é fato, mas acho que se existe alguma brecha, alguma alternativa para a gente diminuir esses ruídos, né, esses descontentamentos, vai ficar uma coisa mais, mais coletiva, né, mais abraçada por todos, né, enfim. Queria deixar só essa questão registrada, mas, mais uma vez, parabenizar o trabalho da direção de cedo, porque eu sei que mexer no calendário é algo extremamente complexo e trabalhoso. Márcio, eu acho que você faz uma leitura madura do que foi o processo mesmo, entendeu? De fato, de que o próprio start institucional para as unidades, né, iniciarem a preparação dos seus calendários, também foi um processo, né, que se deu com um prazo já, às vezes, mais exíguo, e, de repente, com mínimo discussões internas, que às vezes precisam de mais tempo, e a gente se vê muitas vezes com a corda do pescoço. Então, assim, pós-reunião do João meu, né, a gente já tinha conversado sobre para 25, a gente startar esse processo independente do direcionamento institucional, que de fato sempre vai ter que fazer. Então, a gente pode iniciar de forma mais precoce uma estruturação, e, de repente, quando chegar as orientações institucionais, a gente já tem, de repente, um espinho dorsal pronto para um ajuste ou outro, entende? E aí, enquanto conselho, mas isso eu acho que a gente possa discutir no ano que vem, né? No conselho do ano que vem, a gente até avaliar, porque houve um ruído também importante, sabe, na comunidade, a gente percebeu que foi a questão do quórum. Acho que todo ano, às vezes, quando uma determinada proposta desagrada um determinado segmento, a questão do quórum aflora de novo, e quando a gente vai comparar números absolutos, não tem diferença. Se a gente comparar o número absoluto do ano passado com o número absoluto desse ano, o quórum ali praticamente o mesmo do que aprovou do ano passado para esse ano. Quem sabe, mas a gente pode fazer isso de forma mais pacífica, enquanto comunidade. A gente, quem sabe, estabelecer um quórum mínimo, sabe, para aprovação de calendário letivo. O Conselho de Campos pode fazer uma recomendação, recomenda-se um quórum mínimo. Aí, nesse dia é dia, eu estou dando aula, né, comigo? Nosso calendário está aprovado. Nós vamos deixar uma atividade, nós vamos fazer um lanche para o aluno lá mais cedo no restaurante e nós vamos discutir calendário.
Vamos sentar um segmento mais bem composto, seja de docente, de técnicos, e fazer isso que você propõe, porque eu acho que quando a gente tem, sabe, mais pessoas envolvidas no processo, tendo a oportunidade de falar, de colocar, de escuta, de aprimorar, a gente sai depois com um calendário que é fruto do nosso trabalho. Vamos lá, vamos atrás disso aqui, porque agora a gente tem um calendário para poder cumprir. Eu já achei que houve evolução também. Eu acho que essa discussão. Eu achei até mais pacífica. Porque a gente já, nas semanas anteriores, a gente falava, a gente não consegue de calendário. Eu achei que foi até fácil. eu acho que assim, até o que o Márcio falou, eu acho que o processo de sempre tentar aprimorar. Eu não vejo que esse agora causou coisas que de repente a gente podia ter não experimentado. Não, já está legal, o jeito que está indo bem, a gente está nas condições, a gente tem os alunos participando da disposição do calendário, a gente tem um calendário que contempla bem os eventos, uma comissão de trabalho. Acho que a gente tem avanços mais, sabe? Mas eu acho que a gente pode sempre melhorar um pouco mais. Um dia tem um objetivo que outros. Muito bem visto, Eu acho que são três coisas que às vezes, né, possibilitam melhorar esse futuro. Né? Uma primeira coisa é o ajuste ao ano civil. Então a gente já tem a possibilidade hoje de trabalhar com a calendário de 2025 mais ajustado ao ano civil, que permite a gente mais tranquilidade na condução do trabalho de diversos setores. Né? Então, tanto da gente enquanto docente, quanto dos alunos, quanto dos servidores que atuam ali, às vezes, em processos que estão relacionados, né, ao processo de matrícula, ao processo de inscrição, de fechamento de disciplinas, como é o caso do registro acadêmico. Acho que o fato da gente se antecipar, né, é importante. A gente, todo ano, né, aguarda a orientação de uma portaria, né, essa portaria é publicada pela reitoria, com as orientações para o calendário. E nessa portaria é estabelecido um prazo para a entrega do calendário, e esses calendários eles precisam ser apreciados também no consulta. Né? Então, os calendários são aprovados no Conselho Superior, e aí o prazo geralmente é também afetado em função disso. Se a gente se antecipa e faz só pequenos ajustes, acho que a gente consegue ganhar um tempo para essas discussões e para amadurecer essas discussões. E uma coisa que eu acho interessante, né, que o Felipe colocou agora, é a gente talvez definir aqui um quórum mínimo, porque isso pode ser importante, justamente para evitar qualquer tipo de ruído que venha depois. Né? O Felipe destacou ali a questão do quórum, né, que a gente, até assim terminando, a gente foi olhar para ver qual tinha sido o quórum do calendário anterior. Né? Nessa deu 43, no ano passado, por exemplo, foram 45 presentes. Quando a gente olha, aí outra coisa, né, que depois ficou circulando, porque acaba gerando, às vezes, né, conflitos entre segmentos, entre segmento docente, segmento técnico administrativo, e o número não se alterou. E o número, inclusive, não se alterou. O mesmo número de técnicos administrativos que a gente teve esse ano foi o número que a gente teve no ano passado. Assim, quando eu peguei os dois para olhar, né, tinha o mesmo número de servidores técnicos administrativos, o mesmo número de docentes, né, de docentes tinha um pouco menos agora, né, 2 a menos, na verdade, porque o outro tinha 45 presentes, esse tinha 43 presentes. Então, assim, tinha 2 docentes a menos apenas, porque o número, a representatividade do segmento, inclusive, era a mesma. Né? Então, a gente ouve ali, às vezes, alguns discursos que criam desconforto, né, e criam rivalidade, e eu acho que se a gente, talvez, aqui, enquanto Conselho de Campos, né, define o caminho, eu acho que é uma coisa que a gente pode, inclusive, né, melhorar para os próximos anos. Então, acho que é uma proposta interessante. Teve um critério objetivo, fica impessoal. Atingiu o quórum perfeito, mal objetivo. Exatamente. Acho que fica transparente, entendeu? Ganha mais transparência e evita ruídos que entra em desacordo com que foi esse processo histórico. Alguém falou, meu colega, outros que já tinham trabalhado, outra instituição, fica assim, falta uma sugestão para a gente pensar, pode ser que seja pertinente ou não, né? E lá a Constituição do calendário era baseada num calendário que era colocado em discussão coletivamente. Então, assim, não tinha 2 calendários, ficava parecendo torcida, né? Fla-Flu, não tinha rivalidade. Então, o calendário só em cima desse calendário, os aprimoramentos, talvez isso eu vi fez ano passado, né? Só que ano passado, por exemplo, a experiência de fazer o calendário para aprimoramentos produtivos acabou gerando depois que a necessidade de a gente fazer 3 calendários, porque o pedido foi justamente o contrário. Né?
Então, assim, a gente começou ali naquele movimento do ano passado, de um calendário só, para ter esses apontamentos coletivos, e a parte da discussão coletiva ali, né, propôs-se de construir mais outros 2 calendários, né, para a gente ter opções ali para enxergar e analisar essas opções. Mas é complicado, assim, porque a gente, né, nesse processo, a gente vai amadurecendo, às vezes vai e volta, enfim. Se não tendo aí outro pedido, né, de discussão ou de consideração lá dentro do tema, eu pedi para a gente poder entrar em regime de votação do calendário, né, dos que estão aqui presentes, aí, Gilmar, faço o registro por gentileza, né, dos que estão aqui presentes e também na sessão remota, né, se estão de acordo, não, ou então por abstenção, também é uma possibilidade, né, de manifestação. Quem quiser se manifestar pelo chat aí, né, fica bom, porque faz o registro, reunião gravada. Né? Luciane, Veloso aqui de acordo, Márcio, ok, Juliana, ok. Mas eu fiquei mais careca, eu fiquei mais careca. Pessoal, a gente não tem aí manifestações contrárias, então assim, vou entender que todos estão aprovando, né, por unanimidade a proposta do calendário, né, construído pela comunidade e também as considerações colocadas aqui, né, durante o debate. Assim a gente vai para o nosso segundo ponto de pauta, que é a aprovação da minuta. Está em minuta, né, mas é a aprovação, né, do plano diretor de infraestrutura do campus. Aí, Gil, eu vou te pedir, por favor, de compartilhar também, e aí eu faço aqui a contextualização desse documento novamente, para que todo mundo possa relembrar. Essa é uma minuta, está em formato de minuta, não está com uma diagramação, obviamente, personalizada, bonitinha, uma minuta. E esse documento tem sido uma proposição para porque é um instrumento que a gente não tinha no campus. Particularmente, eu senti dificuldade aí quando diretor, quando assumi e, eventualmente, da chegada de algum recurso, seja ele de custeio, vindo de uma fonte extra-orçamentária, ou mesmo vindo, né, com um recurso de investimento, também de recurso extra-orçamentário, para onde direcionar. Ficava naquele momento, esses recursos eles chegam sem um aviso prévio, eles chegam, de repente tem lá uma liberação, um saldo, uma emenda, ou de uma licitação que de repente quando foi para a rua sobrou dinheiro e aí vai usar o recurso novamente, e sempre avisavam para a gente, vou pegar a analogia do calendário. Chega para você com 2 semanas, ó, tem um recurso aqui, nós temos que agir na licitação. E para onde vai esse recurso, sabe? E aí, obviamente, a gente, enquanto direção, a gente até escuta muitos pedidos, vai tentando mapeá-los, mas a gente fica naquela incerteza de como está estruturado dentro do documento. A gente também sempre tentar, né, evitar que, de repente, a gente esteja prestigiando uma área e, de repente, aquela área que está recebendo um investimento não cause uma outra área uma percepção de favorecimento. Então, sentir falta de a gente ter um instrumento para poder guiar as ações da gestão do ponto de vista de gestão dos recursos voltados para a infraestrutura do campus. E acabou que, dentro no final desse meu ciclo aqui enquanto diretor, chegou também a janela de construção do PDI, que é o nosso plano de desenvolvimento institucional. E há um capítulo específico para a infraestrutura dentro do PDI. E a proposta foi que a gente pudesse construir, né, trouxe para dentro do campus a proposta que a gente pudesse construir esse capítulo de infraestrutura do campus, que está pegando ouvido das pessoas. Para a construção do PDI foram levantados alguns sinalizadores de demanda. Obviamente, o PDI não dá conta de atender tudo, então foram estabelecidas áreas prioritárias para a atuação. E essas mesmas áreas eu trouxe aqui para dentro do plano diretor de infraestrutura. Então, quando Gilmar, a bola, você pode dar um zoom, por favor? Ele está pequenininho. Pode aumentar mais um pouquinho. Então,
assim, do lado esquerdo do documento vai estar ali, sinalizador de demanda, complementar o enxoval mínimo. Quando o servidor for olhar para o PDI, ele vai ver que tem esse sinalizador de demanda lá também. Vai ter ali a atualização dos espaços do enxoval mínimo, e à medida que vocês forem rolando o documento, na coluna da esquerda tem um sinalizador de demanda, que é o mesmo sinalizador de demanda que institucionalmente foi utilizado para a construção do capítulo de infraestrutura do PDI. E aí a gente deu um tempo para que todo mundo pudesse fazer os apontamentos, né, para as respectivas áreas, filtramos isso, encaminhamos essa proposição para a constituição do PDI. Só que lá no PDI não entra nada detalhado, entra, eu preciso de tanto para fazer a determinação, tá? Mas e se esse recurso pintar para Itapiruna? Quando a gente fala de atualizar o enxoval mínimo, para onde vai? Aí não pode ter esquecido aquilo que foi feito lá, né, o pedido colocado lá no PDI. Então a proposta do plano é ele ser um instrumento de gestão para que a gente possa direcionar esforços para atender o que de fato as áreas e as comunidades estão sentindo lá na ponta. Então, lá no PDI não pode estar escrito que a minha nutricionista precisa de descartador de legume. Isso não cabe lá no PDI. Mas cabe para mim aqui, como Campos, saber que ela lá na ponta da equipe ela precisa de um afiador de faca. Mas lá no PDI eu não vou apontar que eu preciso de grana para comprar um afiador de faca. Eu preciso de grana para consolidar as instalações do restaurante estudantil. Agora, dentro de casa, a gente tem que saber o que a gente vai fazer. Então, assim, a gente constituiu essa minuta a partir dos apontamentos da comunidade, fizemos esse documento, demos algum tempo, né, para que ele pudesse ser maturado, e ao passar pelo Conselho de Campos na última reunião, fazendo essa mesma explicação, o Conselho entendeu que seria oportuno a gente estabelecer mais uma janela de revisão pela comunidade. Então, a gente encaminhou esse arquivo novamente, né, como o Conselho pediu, dando mais essa oportunidade de apontamentos. Foi bom, a gente teve alguns apontamentos adicionais, mas aí para poder fazer registro aqui, a gente teve apontamentos da coordenação de orçamento, finanças e contabilidade, mas tudo que a coordenação de contabilidade apontou, ela apontou 1, 2, 3, apontou 5 objetos, e 5 já estavam na minuta. Então, não sei se de repente, né, a coordenação quis só reforçar o pedido que já tinha sido colocado. Então, tudo que foi colocado pela coordenação de orçamento, que foi uma reforma lá de vazamento, computador, cadeira, apoio de pé, hidrobreak, tudo isso está exatamente dentro da minuta já. Então, talvez tenha sido um reforço, né, da coordenação. Também houve, da mesma forma, né, a repetição de alguns pontos pelo bibliotecário. Então, o Paulo colocou aquisição de livro, aumento do espaço físico da biblioteca, esses elementos já estavam na minuta anterior. Mas ele acabou colocando coisas a mais, que, obviamente, eu acolhi e coloquei no plano para poder considerar o pedido do colega. Então, ele colocou que é importante aumentar o número de guarda, o volume da biblioteca, segundo ele tem pouco espaço para as mochilas dos alunos. Ele destacou um ponto que, né, não estava presente no plano, que foi muito oportuno, que foi vou colocar para funcionar novamente o sistema de câmeras da biblioteca, um sistema que a tecnologia ultrapassou e aí ele não está em rede. Antigamente eles gravavam no DVD. E o da biblioteca é esse de gravação de vídeo, não é o da rede de internet que a gente tem hoje. Então, Paulo fez esse destaque, algo que a gente não tinha notado ainda, e ele faz aqui um destaque também para a substituição do sistema de fundo da biblioteca, aquelas colunas ali, aquilo é muito caro, mas ele faz o apontamento, está acolhido, registrado para que possa compor o plano. Rajan fez uma consideração para manutenção preventiva no telhado do Cine Teatro, então está incluso lá no sinalizador de demanda de manutenção preventiva, a gente tem essa rotina de manutenção lá no telhado do Cine Teatro. Aí eu vou aproveitar a Juliana aqui, porque a área que mais fez apontamentos, né, que não haviam sido percebidos dentro da minuta, foi a diretoria lá, né, de pesquisa, extensão e políticas estudantis. Aí, Ju, eu vou aqui fazer essa coisa pontual, para que você possa também, lá, de repente, quando a equipe cobrar, né, você conseguir responder. Eles pediram computadores, mas na página 10 já estava lá, né, a atualização dos computadores do setor. Mas como eles tinham isso no arquivinho, de repente, isso aqui não era nem o elemento que... Mas você vai lá, gente, fazendo favor, na página 10. Na página 10, está na página 10? Não, isso aí está em vermelhinho, foi porque eu coloquei.
porque também está bem grande, né? Mas em algum local lá, já está lá na página 10, né? A atualização dos computadores lá do setor. Aí tem algumas coisas que eu deixei aqui como interrogação, porque eu não sei se são oportunas de estar ali. Mas assim, igual o setor está pedindo lá uma pia de cozinha, um micro-ondas, um frigobar, está para dentro do setor. Um aparelho de ar-condicionado de 24 mil BTUs. Você já tem ar-condicionado lá no setor, não tem? O setor lá já tem ar-condicionado. Não sei se tem aquela salinha de trás, né? A salinha de atendimento. Que é a salinha de atendimento? Então, vou deixar aqui para verificar se de repente é para lá. Estrutura, sala de atendimento. Já passo aí, Luiz. Tinha algumas coisinhas assim, entendeu? Mas cadeira, né, que tinha pedido aqui, eu fiz a inclusão. Foi o que o Gil destacou ali, que estava em vermelhinho, né? Que não tinha, não, a cadeira da vermelhinha ali, que eu coloquei vindo, né, das considerações. Da coordenação do esporte, escada de piscina. Já tinha no plano a escada de piscina. Tem aqui um ombrelone, que é lá, uma sombrinha grande lá, mas já estava lá, está no nosso plano fazer um telhado lá na piscina. Né? Não é cobrir a piscina inteira, né? Mas um telhado ali para que os professores, né, durante os momentos das aulas, possam ter onde se abrigar do sol ali. Ainda vindo de lá, ainda está na área da pós-graduação. A gente já tinha no plano uma previsão de uma sala para a pós-graduação. Já estava lá. Foi inserida a questão de quantidade de computador. Deixa eu ver se eu acho que... Aí, perfeito. Eu estava assim, ó. Isso aqui que está de preto é porque já estava, tá vendo? Ó? Já estava lá, montagem de sala de aula própria para pós-graduação. Isso já estava. Aí estava mobiliário e computadores para as aulas. Isso estava incluso. Aí no seu documento vem a quantidade de computadores. Pediu um laboratório lá para lá, entendeu? Pediram 30 computadores. Como a gente precisa de laboratório de informática também, então, de repente, constituir um novo que vai atender, né, essas duas áreas. Mobiliário, o que está de vermelhinho ali, é o que está escrito aqui. Então, ali, ao invés de ter mobiliário solto, eu detalhei que vocês mandaram aqui. Então, está ali mobiliário. Aí eu coloquei o armário de aço, cadeira, mesa e estação de trabalho para cooperação. É o que pediram aqui. Entendeu? Então, ali não está mobiliário, mas de forma generalizada está conforme que vocês me mandaram. Tem uma coisa aqui para direção de pesquisa. Verba para compra de licenças de software de apoio à pesquisa. Aí não é infraestrutura física, tem que estar dentro da janela de TI. Quando tiver a janela de TI, faz a formalização de demanda dos softwares que são necessários. Aí tem aqui sala de apoio para os pesquisadores. Já tinha também no plano, né, a sala de pesquisa. Gil, vai lá, acho que está no eixo lá para atendimento ao INEP. Eixos 3 e 4 do INEP. Dá uma rola, por favor. Vai estar do lado esquerdo aí do sinalizador de demanda, logo abaixo aí, eu acho. Então, aí, ó, aí os passos do eixo 3 e 4. Aí pode descer um pouquinho, pode descendo. Tá vendo? O que está de preto ali já estava. Então, montagem de sala dedicada para as atividades dos pesquisadores, extensionistas e bolsistas de projetos. Isso já estava. Então, o que eu estou entendendo que é sala de apoio para os pesquisadores, já estava. Aí de vermelhinho eu coloquei o que vocês pediram, para ficar claro que o que foi pedido é o que está ali. Então ali foi colocada a estrutura exatamente como vocês mandaram. Ó, mesa, cadeira, refrigerador, computador, notebook, impressora e mesa dos computadores. Então eu fiz a inclusão daquilo que vocês pediram enquanto estrutura para isso também. E às vezes olhando aqui, olhando lá, fica mais fácil o servidor ver que a demanda dele foi contemplada ali, não está solta. Aí, da mesma forma, tem o pedido de verba para auxiliar os pesquisadores em congressos, essas coisas aí, de área de campus, pode pedir que está atendendo, não é estrutura física. E restaurante estudantil, foi o exemplo que eu coloquei, a gente tinha lá, né, em algum local tem aí a questão do restaurante, mas aqui tem todo um detalhamento de equipamentos que pediram, coisas simples, então eu fiz esse detalhamento ali também. Gil, em algum local vai ter do restaurante, está até um textinho maior, porque pode subir aí, ó. Esse daí é do restaurante, ó. Eu coloquei tudo de vermelhinho, onde estava a atualização dos espaços do enxoval mínimo, eu coloquei aí a consolidação das instalações do restaurante, detalhei tudo que está aqui
como item que foi solicitado lá para o restaurante. E, por fim, teve um pedido da Débora, que chegou, teve um pedido do professor Gilberto, aí assim, o que chegou por e-mail para além desses, né, foi um pedido do professor Gilberto, mas ele já estava contemplado, foi lá a requalificação da sala de música, são, né, alguns equipamentos pequenos lá e também uma reforma do espaço, que ele pediu, que a gente está prevendo aí no plano. E chegou também uma consideração da professora Débora. E são duas considerações. Uma, gente, obviamente vocês podem olhar para esse plano a gente está com uma projeção dele para trabalhar até 2028, mas tem mais coisa aí do que cabe no orçamento anual do campus ao longo dos 5 anos. Então, a proposta do plano é ser um instrumento de gestão para as demandas que foram sendo acumuladas ao longo do tempo, obviamente, né, que pela escassez de recursos não foram atendidos, então a gente tem aí um cenário de queda orçamentária de 2015 até agora, então tem muita coisa acumulada, e aquilo que o campus cresceu também precisa para o futuro. Estou diante do professor de administração, um planejamento que você já não vai cumprir. De fato, é muito difícil, né, falar isso, mas na prática mas a gente tem pelo menos um conjunto robusto de questões para justificar os nossos pedidos e a nossa busca por investimento no campus. Mas a professora Débora coloca uma questão, né? E aí são duas questões. Uma, eu vou fazer uma proposta aqui, que eu acho que é razoável, para um pedido dela, e o outro, eu acho que a gente não consegue fazer mesmo, e aí, assim, é aquela coisa que eu acho que a gente não sei se justifica a gente colocar. Ela pede aqui uma cobertura entre os blocos A e B, então, ligar o bloco, uma obra de engenharia para ligar o bloco A até o bloco B. Sinceramente, a gente não sei se a gente consegue, e não sei também se visualmente o campus é a melhor escolha. Sabe? Eu acho que a gente cria uma infraestrutura aqui na região central que eu, no primeiro momento, tenho dúvidas, entende? Eu queria mais tempo para poder amadurecer sobre essa proposição. Então, assim, esse plano, obviamente, é um plano que ele vai ser revisitado ao longo do tempo. Então, eu queria deixar essa proposição aqui para a gente poder amadurecer um pouco mais, em virtude de tantas outras obras civis que já estão apontadas dentro do plano. E a segunda proposta dela é que tivesse uma sala. Ela pede que solicite uma sala para a montagem de um laboratório de ensino e aprendizagem de matemática, onde pode armazenar os materiais pedagógicos e trabalhos realizados pelos alunos de outras turmas. E aí a minha proposta, na verdade, para não ser uma coisa direcionada para a área da matemática, e a gente não vai ter, não é uma realidade ter um laboratório por área, é que a gente pudesse deixar previsto no plano a implementação de algum espaço, e eu estou chamando aqui de laboratório de práticas de ensino, e aí pudesse ser uma coisa generalizada e que talvez contemplasse também lá a prática profissional da licenciatura. E aí eu acho que deveria ser até obrigatório esse tipo de espaço. Deve ser feito também com recursos. Poderia ser exato, seria um espaço mais multifuncional. Então, que, de repente, se ela precisar de uma sala de atendimento especial do NAP, por exemplo, de repente, esse próprio espaço pode ser um espaço também que tem ali equipamentos e instrumentos para, por exemplo, práticas pedagógicas mais dirigidas para os alunos do NAP, de repente, para a prática da licenciatura, ao invés de ser um laboratório, como a professora propõe, específico para a área da matemática, em virtude da realidade. Seria ótimo ter um prédio, por exemplo, um prédio, um monte de sala, e que a gente pudesse ter aqui uma realidade de investimento em laboratório, mas essa não é a realidade. Então, eu queria propor esse meio termo, de dentro do plano, de contemplar a possibilidade de um espaço. Aí, Gil, você sobe um pouquinho, por favor, está naquele eixo de inovação de espaços pedagógicos, eu acho. Não é aí, em algum lugar, na rua, será que não coloquei? Deixa eu ver se está também aqui, Gil. Pesquisa a palavra práticas de ensino, só para ver se de repente eu coloquei depois de te mandar. De repente foi isso, né? Não, está no meu aqui, Gil. Eu te mandei esse arquivo antes de colocar. Mas ali naquele eixo que Gil apontou, volta lá, Gil, fazendo por favor. Está na página 11. É porque eu mandei a minuta para a Gil, não tinha feito essa alteração ainda. Lá na inovação de espaços
de inovação de espaços pedagógicos. Nesse eixo aqui está a implantação, né, do espaço de aprendizagem do IFME, que é executar o projeto arquitetônico deles, equipamentos que a gente já concluiu, está funcionando ainda provisoriamente aqui na frente. Aqui tem uma linha adicional nesse eixo aí, que está aqui, implementação de laboratório de prática de ensino. A gente pudesse pensar nesse espaço, né, de aprendizagem para atender a demanda da professora dela e, obviamente, as outras que a gente tem. Então, assim, eu pensei em complementar. Essas foram, né, as contribuições que a gente recebeu, adicional, nesse prazo adicional que o Conselho deu. E aí eu queria, assim, deixar aberta a palavra, o Tobias, na mão aqui. Tobias, por favor. Primeiramente, boa tarde. Queria destacar aqui, porque eu fiz uma pesquisa assim, de campo, assim, destacando alguns pontos que tanto o pessoal do Grêmio quanto pessoas que eu pesquisei por fora, assim, destacaram também a questão do que falta no campus, né? Ou algumas reclamações, algumas coisas. E muitas coisas que eles destacaram já tem nessa lista, né? Por isso que eu vou colocar aqui, na maioria que eu já sei que não tem, vou falar para vocês aqui. Essa primeira que eu não sei se é tão possível assim, que muitos alunos reclamam do gosto da água, por conta que às vezes a água vem com gosto mais de cloro, com gosto diferenciado, e eu já notei isso também, né? Aí eu não sei se nesse plano teria essa questão de resolver. Questão na sala de música, né, que a Isabela até falou comigo, né, só ressaltando, porque eu já vi que tem que o Gilberto já mandou a lista dos itens que precisa da sala de música aí. A sala do Grêmio, eu acho que eu ressaltei na reunião passada, eu acho que já deve estar até na lista aí já, mas na lista do que foi mandada lá no meu e-mail não foi atualizado. Pesquisa Grêmio, só para a gente ver se porque aí é o primeiro ponto que o Luiz chegou, né, de infraestrutura física. Pesquisa para o Grêmio, só para a gente verificar se a requalificação da sala está aí já. Não, beleza, então. Uma coisa que o pessoal do Grêmio também ressaltou foi a questão do ambiente de manutenção, do pessoal da manutenção e da limpeza. Que a gente fica vendo lá a X da limpeza, né, aquele quartinho que tem do lado da cantina. Elas não têm, né, ar-condicionado, alguma coisa assim, às vezes está muito calor, elas dependem do ventilador, do negócio assim, às vezes a sala que elas têm que ficar está mais quente com o ambiente externo. Aí, questão é isso. Não, eles têm uma sala em frente de vocês ali, eles têm a sala de convivência dos especializados, o ambiente deles é aquele ali. Essa sala também, elas também... essa sala é junto, todo mundo, então? Isso, é o espaço de convivência dos servidores especializados, exatamente. Inclusive foi ampliado. A gente fez ali uma cozinha, eles têm micro-ondas, tem uma geladeira do campus. Obviamente, se tiver alguma demanda desses que não percebido, pode apontar também. E como eu te falei, esse documento vai ser um documento dinâmico. Então, de repente, tem alguma coisa que a gente pode aprovar aqui, vocês podem trazer também depois. Mas aquele expediente ali perto da cantina, aquilo ali é um depósito apenas. Aquele depósito lá é apenas para poder os materiais de limpeza, as coisas ficarem guardadas. Então, ali não é o espaço de descanso deles, entendeu? Sim, sim. Inclusive, eu não sei se outros campos têm essa salinha de convivência, entendeu? Eu não vi ainda em outros campos essa salinha de convivência dos servidores especializados. Mas é um destaque interessante, mas fica também aqui a questão de lá não ser o espaço que o campus tem para eles descansarem, entendeu? Ali não é. Por exemplo, a própria manutenção também, sabe, como você citou, né? Eles têm lá um ambiente, a salinha de trabalho deles, que é lá perto da piscina agora. Mas o local de almoço, de descanso, é também ali salinha de convivência ali na frente, entendeu? De vocês. Sim. Aí tem a questão também do lixo reciclável, que a gente levantou como proposta do Grêmio também, mas aí a gente está... Proposta não, reivindicação, né, do Grêmio, para restaurar essa questão dos lixos recicláveis, né, dos latões de lixo reciclável. Muito bom, estou anotando aqui.
E também, isso aqui é mais opcional mesmo, né? Mas assim, questão de colocar alguns banquinhos debaixo das árvores para o pessoal, porque eu vejo que muita gente descansa, né? Fica lá um momento de lazer, os negócios debaixo das árvores. Eu não sei se já está nessa lista, mas em questão de colocar banco debaixo das árvores, esses lugares assim. Ah, já está aí. Então, beleza. Beleza. E tem um último aqui que foi uma ideia meio grande, assim, né? Mas, assim, não custa ressaltar, né? Me falaram que isso aqui já até foi uma proposta uma proposta para fazer no campus, assim, questão de colocar um revestimento de vidro em volta da cantina, para ficar tipo um ambiente de cafeteria mesmo, sabe? Ali, doutor Elias, né, certamente esse assunto vem de algo que seja estudado em algum momento, não é? Talvez até lá o próprio Fernando já tenha falado disso, porque é algo que a gente tem conversado com ele ali, só que ali, assim, a gente tem uma questão que está sendo construída ali com... Entendo o Fernando, ele está ali, mas ele é uma empresa, né? A gente tem ali, né, a relação ali com o Fernando, essa relação de personalidade que a gente cria com o colega que está ali, mas ele é uma empresa, né? Ele explora o espaço público para obter lucro. De fato, no trato administrativo é isso que acontece. Ele paga um aluguel, ele ganhou uma licitação para explorar o espaço público da cantina para obter lucro. Então, o que a gente tem visto, né, é a possibilidade para ele de a gente fazer um modelo de cooperação mútua entre os entes que estão previstos naquele contrato. Então, está em amadurecimento, né, essa intervenção ali no ambiente da cantina, mas com uma cooperação mútua. Ao invés do campus, por exemplo, absorver todo esse ônus, a gente entra com uma parte dessa intervenção e ele, enquanto empresa, entra com outra parte dessa intervenção. Então, está assim, em amadurecimento, entendeu, Luiz? Esse fechamento ali, o Fernando é um cara muito cuidadoso, ele tem uma preocupação com o asseio do espaço, então ele tem o céu dele. Ele fala de incomodas, ele fica aberto, tem música, não é uma coisa de higiênica, tem a questão do cachorro que entra ali, não é um ambiente privatizado, e obviamente ele tem um interesse comercial, porque na conta, se eu privatizo ali, meu cliente fica mais tempo, ele compra mais de mim, então a gente está amadurecendo, entendeu, doutor Elias? Esse formato. Não tem como ainda eu prometer que isso vai ser feito, a gente está vendo os caminhos, entendeu? Mas isso está no nosso olhar, né? De tentar aprimorar o espaço ali da cantina, tá bom? Mas assim, uma coisa, por contrapartida, eu sei que tem esse pedido ali, que a gente está vendo essa possibilidade de fazer parceria com a empresa, mas como contrapartida, aí já é um compromisso que está estabelecido aí no plano, é que a gente vai fazer ali, debaixo do bloco F, uma primeira área de convivência estudantil. Você já deve ter reparado ali que a gente fez o almoxarifado. Do lado do almoxarifado, aquele primeiro pilotismo que está vago ali, como está previsto aí no plano, é onde a gente pretende colocar o novo micrófono do campus, e ao lado do outro vão, um espaço de convivência para os estudantes. E aí, obviamente, a proposta vai ser chamar você para pensar na configuração daquele espaço ali. Isso aí já é compromisso firmado meio no plano, entendeu? O da cantina, a gente consegue esse acordo, né, mútuo com a empresa, porque fica uma coisa menos onerosa para o campus, entendeu? Quem tem alguém para falar aí? Não, está te ouvindo. Não, beleza. Só para finalizar mesmo, conversei com o Rodrigo com questão dos materiais de educação física, né? Ele falou para ressaltar com relação à lista que ele mandou, né? E além disso, eu, enquanto sendo do time de natação, eu fiz as anotações em questão do que precisa na piscina, né? Que a gente, pelo menos, né, tem essa questão também da cobertura, né? Não é uma cobertura, é daquela área para os professores ficarem, né, para não ficar no sol, que vocês já colocaram aí. Tem a questão também das plataformas de salto dos nadadores, nem que seja
uma improvisada por enquanto, para a gente pelo menos conseguir treinar, né? Porque realmente faz falta na hora da competição. Eu não sei se o Rodrigo colocou, mas a aquisição de toucas para natação, toucas personalizadas do campus, né? Que nem no campo centro tem a touca deles, né? Vermelha. Você olha assim, é o campo centro, entendeu? Se fosse possível em questão a isso, né? Colocar essas coisas. É possível, sim. A gente resolve de forma muito rápida isso, entendeu? Isso como fizemos com os coletes, né, das competições agora da semana acadêmica, né? Foi uma demanda traga e a gente rapidinho conseguiu resolver. Eu vou dividir para essas considerações da natação, você pode mandar para a Gil que a gente faz o acolhimento e faz a inclusão delas no plano, sim, entendeu? São coisas assim, muito pertinentes que a gente tem que recolher, sim, tá bom? Show, vou fazer uma lista e daqui a pouco eu mando para Gilmar. Por gentileza. Gleice? Aí no mais é só isso. Obrigado. Eu agradeço, Rodrigues. Agradece os estudantes também, por favor. Show, obrigado. Boa tarde, pessoal. Parabéns aí, Tobias, aí pelas considerações. Achei interessante ver a participação dos estudantes. Eu queria só colocar, na última vez que teve essa apresentação, né, que foi, até o Tobias já tinha feito alguns apontamentos, eu lembro dessa reunião a gente ter destacado novamente a questão da sala do teatro, né, que já foi pedida pelos estudantes, né, e aí eu queria, olhei o documento, não achei, né, as coisas em relação ao teatro apareceram sim no teatro, não apareceram na sala do teatro, e aí eu queria destacar mais uma vez, né, porque é um pedido... Não, Gleice, mas de fato, se não está, é porque aí é alguma falha. Deixa eu ver. Eu lembro dessa reunião que está até o Tobias falou, eu falei também sobre a questão de restabelecer esse espaço aí. Está na página 9, restabelecimento do espaço dedicado para o grupo de teatro. Tá ok, porque eu botei a busca de teatro e não apareceu, eu não sei por que no meu aqui eu joguei teatro e não apareceu. A Gleice, eu acho que assim, a oportunidade, igual o pessoal fez, né, eu acho que é uma oportunidade interessante para a gente poder se programar melhor. Você vê lá no restaurante tinha lá consolidar instalações do restaurante estudantil. Aí dessa vez, quando voltou com uma estruturazinha mínima de coisas a comprar. De repente, aqui, para além do espaço, se você quiser também pensar, a gente está restabelecendo o espaço, mas seria interessante que a gente tentasse comprar tais coisas para o teatro. Eu acho que cabe, entendeu? A gente já enriquecer aqui com uma estrutura mínima de equipamento que vocês achem interessante para esse espaço, entendeu? Que aí a gente se programa para além do espaço tentar fazer aquisição de alguma coisa, destinar algum recurso adicional para isso. Mas isso aqui é fruto também do pedido dos estudantes e obviamente, né, de você, enquanto conselheira, está trazendo isso frequentemente para cá também. Tá, mas aí eu mandaria isso por e-mail? Pode ser. E aí a gente faz a inclusão. Aí nessa mesma linha, entendeu? Nessa mesma linha a gente coloca o pedidozinho específico, né, da infraestrutura que vocês estão solicitando, entendeu? Tá, okay. Isso é bom para nós, ajuda a gente até nisso. Tá, ok. A comissão permanente, está com sala ou está sem sala? Ela está sem sala, está aqui, abre no eixo lá do INEP, né? Está naquela parte do INEP, tá ali, ó, montagem de sala dedicada para a comissão própria de avaliação. Uma subida ali, né? Nessa ali, porque de fato tem que ter. Aí, Márcio, o que a gente está pensando para atender esse pleito aqui? A gente, como o xerifado lá no bloco F, agora, a gente está desocupando uma salinha bem esquininha aqui perto do registro acadêmico. Né? Virando aqui para a sala, tem uma salinha assim, ela só não tem ventilação, mas ela é uma sala bem pequenininha. E aí ela vai acabar virando uma sala para um expediente de um setor grande, ela não atende. Mas a gente acabou pensando nela como sendo uma sala para as comissões permanentes. Então a gente pensou nela para a CPA, para a CPPD, para a CIS, entendeu? Ser uma salinha multifuncional das comissões permanentes. Um expedientezinho no computador, né? Pode ter o horário de funcionamento das comissões na porta, segunda-feira funciona a CPA, na terça-feira funciona a CPPD, a CIS,
dessa conversa nossa, por exemplo, com os pais, está vindo a ideia de uma associação de pais e mestres. De repente, ser a sala também para o atendimento ali da associação. Então, a gente tem pensado nela ali como ambiente para as comissões permanentes, entendeu? É importante ter essa referência física, esse espaço físico. Não, e usa avaliadores técnicos, quando vem, usa avaliadores técnicos, esse espaço de trabalho dos membros da CPA, tudo é importante ter esse. Beleza, então, gente, a gente tem aqui uma minuta, né, com essa consolidação. Vou pedir, né, Tobias, que adicionalmente se encaminhe. Tem as questões aí especialmente voltadas, né, para os esportes aquáticos, como você colocou. Já colhi aqui a questão das lixeiras, né, dos materiais recicláveis. É algo, inclusive, que dialoga com o meu projeto de extensão. Eu já tinha chamado a minha atenção para eu tentar fazer alguma coisa também de forma alternativa, né, para o próprio campus, né, que é lá o projeto da fábrica de ecopontos. Temos as considerações aí adicionais que o Luciano vai trazer, né, para melhor configurar, né, esse restabelecimento do espaço da sala de teatro, além do espaço físico, também em que a gente precisa trabalhar de aquisição para dar a melhor condição de trabalho para o grupo. E findada essa etapa de construção, eu queria tentar estabelecer com vocês aqui uma aprovação dessa minuta, né, com esse compromisso de uma revisitação periódica, ao menos uma vez ao ano, para que a gente possa trazer, né, o retorno do Conselho daquilo que está evoluindo, né, dentro do plano diretor de infraestrutura, como a gente faz todo ano, com a aprovação do orçamento, a prestação de contas, isso também virá um instrumento de prestação de contas junto da comunidade. Daqui dos presentes, né, você tem a estrutura atual, a gente chegou numa configuração adequada. Os que estão na sessão remota também, se essa configuração que a gente chegou até aqui é uma configuração que contempla vocês. Ok? Sem manifestações contrárias, então, vou considerar aprovada por unanimidade o plano diretor de infraestrutura física do campus de Papeiro. Só assim que a gente esgotou a nossa pauta, vou agradecer a presença, né, de todos, vou destacar aqui a presença dos conselheiros externos, que a Aline e o Gabriel chegaram aqui depois do início. A gente não tinha dado uma boa tarde para vocês. Muito obrigado pela presença e assiduidade de sempre, tá bom? Até a nossa próxima reunião. A próxima reunião, ela acontece ainda esse mês, se não estou enganado, né, Gilmar? Acho que dia 23 de novembro. 23 de novembro, e aí para a próxima reunião já tem inclusive algumas pautas encarregadas, eu vou antecipar parte delas aqui, que a gente vai pensar na agenda de reuniões, né, do ano que vem, o calendário de reuniões ordinárias do Conselho de Campos, vai ser tratado na próxima reunião. Vai ser tratado na próxima reunião também a construção do edital para as eleições do Conselho de Campos, que vão ocorrer no ano que vem. Então, na perspectiva de a gente ter um período de férias nesse meio, a gente já queria tentar antecipar agora para novembro, né, a construção dessa minuta do edital, né, das eleições. A gente já vê isso. Quando o processo for startado via regimento, ele tem que estar 90 dias antes do vencimento dos mandatos. E como ele tem janeiro e final de dezembro de férias, a gente não queria, né, trabalhar com prazo muito apertado ali perto do regimento. A gente queria antecipar a construção do edital, deixa de salvo ali em rascunho. Gilmar tinha 3 pontos, acho que esses 2, tinha mais um. Perfeito. Então, para a nossa próxima reunião ordinária, temos aí minimamente esses 2 pontos aí, né, pensar no calendário do ano também, e a gente já trabalhar no edital das eleições que vão ocorrer no ano que vem. Né? Só obrigado, até a nossa próxima reunião. Última reunião do ano, né, vou fazer um convite aqui para que a gente possa tentar estar presente fisicamente, para a gente encerrar em conjunto, né, o exercício do Conselho de Campos esse ano. Né? Obrigado aí, pessoal. Boa tarde.